Meus irmãos, por gentileza, abram as suas Bíblias na leitura oficial que fizemos no início da abertura deste culto. Livro de Números, capítulo 27. É um texto que pouco lemos, pouco meditamos, mas eu gostaria que os irmãos lessem Romanos capítulo 15, versículo 4, para a introdução desta leitura. Romanos 15, 4. Porque tudo que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras nós tenhamos esperança. Em outras palavras, tudo que foi escrito há anos atrás, tudo que foi escrito há muitos anos, foi escrito para o nosso, não tenham medo de dizer não. Tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito. É muito bom o Novo Testamento, mas não podemos desprezar o Antigo Testamento. Para que se cumpra tudo que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Tudo que está contido na Bíblia tem uma aplicação direta para a vida de cada um de nós. Não podemos de forma nenhuma desprezar toda a Escritura. A Bíblia diz que toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para corrigir, para redarguir, para pôr em ordem. Todo aquele que aceita a Jesus como Salvador e que quer viver em novidade de vida. 2 Coríntios 5,17 está escrito que se alguém está em Cristo, e as coisas velhas, e eis que tudo novo, tudo se fez novo, tudo se fez novo. E o que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito. E eu gostaria que o irmão Samuel, que ele tem uma voz de araponga. Araponga é uma ave que canta na mata e quando ela canta, as outras emudecem para ouvir. Deus deu a cada um a graça que ele quis dar. Nós um dia estávamos no Rio Grande do Norte e ficamos surpresos com o irmão que foi a pessoa indicada para fazer a locução do trabalho. Se olhasse para ele, não se via beleza nenhuma. Era de causar espanto. Mas uma voz tão eloquente que todo mundo parava para ouvir. Se esse irmão não foi para a glória, eu ainda vou trazê-lo aqui. Eu disse a ele, ainda vou levá-lo, o senhor João Pessoa, para o senhor fazer uma apresentação. Nunca vi uma voz tão interessante. Por gentileza, eu queria que o irmão Samuel lesse em Números, o primeiro versículo desse texto, do capítulo 27. E quero que os irmãos fiquem de Bíblia aberta. E chegaram as filhas de Zelofeade, filho de Refé, filho de Gileade, filho de Maqui, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José, e estes são os nomes de suas filhas: Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Observem que hoje ninguém quer colocar esses nomes nos seus filhos.
Repita, por gentileza, o nome das moças. Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Vamos para o versículo de número 2. E puseram-se diante de Moisés e diante de Eleazar, o sacerdote, e diante dos príncipes e de toda a congregação, à porta da tenda da congregação, dizendo: Nosso pai morreu no deserto, e não estava entre a congregação dos que se congregaram contra o Senhor na congregação de Corá, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Observem bem a leitura. Vamos ver se a gente extrai para nós uma lição de vida. Naquela época, os pais que morressem e não tivessem filhos, eu estou falando de filho, não estou falando de filha, eu estou falando de filho. As filhas não tinham direito à herança. Eu agradeço a Deus, porque se eu viesse a morrer, eu tenho 2 filhos e 2 filhas. Mas tem pais que não possuem filho, só possuem filhas. Não tem filho. Então não tinha direito à herança. As mulheres não tinham direito à herança. É bíblico, os pais entesouram para os pais entesouram para os filhos. Não tenham medo não de falar aquilo que eu estou pedindo. Fale com firmeza. Era uma dificuldade muito grande. O pai morreu, a mãe morreu. E agora, se só tem filhas, não tem direito à herança. A lei daquela época, a lei judaica, não dava este direito. Mas a Bíblia diz que as filhas de Zelofeade, presta atenção, eu disse Zelofeade, elas compareceram perante quem? Vamos observar. Elas compareceram perante quem era Moisés? Ele era o legislador. Elas compareceram perante, eu vou dizer, ao pastor presidente. Estou certo fazendo a comparação? Elas foram à presença de Moisés. E a presença de quem mais? Vamos ver a presença de o sacerdote da época. E também perante os príncipes. Elas se viram sem herança e disseram: nós temos que perguntar a quem tem autoridade para resolver. Nós vamos falar com Moisés. A nossa situação é situação de abandono, de desprezo. Não temos herança. Geralmente hoje a briga é por herança. Os filhos hoje estão matando pai e mãe para ficar com a herança. Eles estão dizendo: pai e mãe vão morrer, então a gente mata logo eles, a gente arranja um advogado bom e a gente fica com tudo. Mas não era assim. Os filhos esperavam
que os seus pais partissem para a eternidade e deixassem herança. E elas foram perante Moisés, perante o sacerdote da época e os príncipes da congregação. Aqui estão os príncipes. E elas disseram: nosso pai morreu no seu próprio pecado. Que próprio pecado é esse? Ele morreu de situações naturais, de causas naturais. Antigamente se dizia: fulano morreu de velho. As pessoas tinham longevidade, 96, 97. Morreu em boa velhice. E elas foram a Moisés, ao sacerdote da época, aos príncipes, e disseram: nosso pai morreu no seu próprio pecado. Agora nós queremos lembrar uma coisa interessante: ele não estava entre aqueles que se levantaram contra o Senhor na congregação de Coré. Nosso pai não estava naquele ajuntamento. Nosso pai era um homem de vida ilibada. Dá para dizer amém? Amém. Vamos deixar a palavra trabalhar em nosso coração nesta noite. Os irmãos sabem da história de Coré, Datã e Abirão. Eles se levantaram contra Moisés. Moisés representava quem naquela época? O próprio Deus. Está dando para entender? Quem se levanta contra o representante de Deus está se levantando contra Deus. Precisamos aprender isso. Aleluia! Eu quero dar um título a esta lição bíblica. Preservando a herança dos filhos mediante o meu comportamento. Dá para dizer amém? Vamos ler em Gálatas capítulo 6. Vamos abrir a Bíblia, vamos acompanhar. Aqui não é história de carochinha, é Bíblia. E Bíblia, ela coloca a gente no lugar que precisa ficar. Ô glória! Gálatas capítulo 6, versículos 7, 8 e 9. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Vamos parar aqui um pouquinho. Não quer dizer que eu posso errar. Você pode errar. Alguém pode errar, mas não devemos errar. A Bíblia diz: não erreis. Cuidado para você não errar. Não erreis, cuidado. Tudo que o homem semear, isso tem um advérbio de tempo. Isso também ceifará. Por gentileza, prossiga. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Se alguém estiver semeando na carne, você não vai colher fruto do Espírito. Mas o que semeia do Espírito ceifará a vida eterna. Você não pode plantar abacaxi e colher abóbora, girimum. Você não pode.
De forma nenhuma. Se você está plantando abacaxi, você vai colher abacaxi. Se você estiver plantando pimenta, você não vai colher couve-flor, vai colher pimenta. Está dando para entender a palavra? Amém. Dá para glorificar a Deus pela palavra? Se eu estiver semeando na carne, eu vou colher corrupção. Se eu estiver semeando no Espírito, eu vou colher coisas espirituais. Observe Gálatas 6 e 7, não erreis. Você pode evitar de errar. Você está sendo ensinado a fazer a coisa certa. Por que você quer fazer errado? Deus não se deixa escarnecer. Deus não se deixa. E elas disseram: nosso pai morreu no seu próprio pecado. Nós não temos irmãos. Nós somos 5 irmãs. Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Nós somos 5 irmãs. Nós não temos nenhum irmão. E a gente vai ficar sem nada na vida? Aí Moisés foi perguntar a Deus, porque aquilo que a gente não sabe, pergunta a quem sabe. Aquilo que a gente não tem resposta, a gente pergunta a Deus e Deus responde. Digam assim comigo: Deus fala com o homem e o homem fica vivo. Não morre. Deus fala. Quem acredita ainda na Assembleia de Deus que Deus fala? Ele fala ou não fala? Fala, Deus fala. E de muitas formas e de muitas maneiras. Ele fala de muitas formas e de muitas maneiras. Abra sua Bíblia em Salmos 19. E vamos ler os versos 1, 2 e 3. Por gentileza, irmão Samuel. Salmos 19, versos 1, 2 e 3. Os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes. O dia fala. Estou perguntando, o dia fala? Fala. A noite fala? O Deus a quem nós servimos, Ele fala. De muitas formas e de muitas maneiras. Um homem se submeteu com outros a uma vaga, a um emprego. E eles ficaram em uma sala esperando a comunicação da assistente social chamá-los. E todo mundo conversando e brincando e contando piada e anedota e tudo que não presta. Mas um estava atento e ele ouviu um sinal em Morse.
Vem cá, Lili. Aí ele entrou na outra sala e a moça disse: automaticamente o senhor já está empregado. Dá para dizer amém? Em determinado momento ele voltou e a assistente social disse: o candidato que precisávamos já encontramos. Os senhores estão simplesmente dispensados, mas o senhor já está automaticamente contratado. Digam comigo: Deus fala de muitas formas e de muitas maneiras, e a nós Ele nos falou ultimamente pelo seu Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo. Jesus! 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 Nosso pai morreu no seu pecado. Moisés ouvindo. Os príncipes ouvindo. E o sacerdote da época ouvindo. E agora, como vai ser a nossa situação? Aí Moisés disse: eu vou perguntar a Deus. Elas: mas eu quero fazer uma ressalva. Papai não estava com aquela cambada que se levantou contra Moisés. Cante! Papai não estava ali. Ele morreu de morte natural, como morre qualquer outro homem. Estão observando? A gente precisa examinar isso aqui, irmão, à luz da Bíblia. Porque nós estamos caminhando ou para o céu, Estão ouvindo o que eu estou explicando? Estão ouvindo o que eu estou ensinando? Aí Moisés foi a Deus e disse: olha, Senhor, as filhas de Zelofeade, o Senhor sabe que o nome Zelofeade quer dizer pai protetor, aquele que protege do medo. Zelofeade quer dizer isto, aquele que protege do medo. Mas ele morreu. E as filhas ficaram sem herança. E como vai ser agora? Deus tem solução para quaisquer problema da nossa vida. É por essa razão que em Jeremias 33:3 está escrito. O que é que está escrito em Jeremias 33:3? Clamas a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não... Aquilo que você não sabe, pergunte a Deus: Senhor, como é que eu vou desatar esse nó cego? Como é que eu vou desfazer essa coisa má, esse má costume? Como é que eu vou desmanchar isso aqui? Aí Deus ensina como fazer. Resista no jejum e na oração, que o diabo vai correr. Quem acredita ainda dessa forma? Jejum e oração resolve. A nossa luta não é contra a carne nem contra
o sangue, nem contra os dominadores deste mundo tenebroso. Fica de joelho, fecha a boca, clama papai e você vai ver a coisa se endireitar. Porque com Deus ou ata, ou desata, ou arrebenta a caixa, mas não fica em meio termo. Deus é Senhor para agir. Se você semear no Espírito, você vai ter muita alegria. Você vai ter muita felicidade. Você vai ter muito contentamento. Você vai se regozijar no Senhor. Porque a Bíblia diz: alegra-te no Senhor. Regozija-te no Senhor, e Ele concederá o desejo do teu coração. O desejo que ninguém sabe, aí Deus vai realizar, Ele vai cumprir. Você acredita que Deus vai cumprir? Hoje Deus está realizando algo para cumprir o desejo do teu coração. Digam assim comigo: toda consequência tem uma reação. Ou toda ação tem uma reação. Não importa. O importa é que você entenda o que Deus está lhe falando nesta noite. Deus lhe trouxe para o templo nesta noite para falar com você. Você está vivo. Você está feliz, está abençoado, mas ninguém sabe amanhã se você vai para a eternidade. E o seu comportamento vai influenciar na herança dos seus filhos, que alguém vai dizer: esse daqui é filho daquela desgraça. Agora eu pergunto, diz ou não diz? Diz, mas filho daquela praga. Isso aqui é uma serpente também. Mas se você foi uma pessoa boa, de bom coração, de uma boa índole, seu pai foi uma bênção. E por amor a ele, nós vamos lhe ajudar. Vamos para o livro do Gênesis, capítulo 12, vamos ler os versículos 1, 2 e 3. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Dá para você glorificar a Deus? A bênção de Abraão está sobre a sua vida. Não adianta ninguém lhe amaldiçoar, lhe apedrejar, lhe criticar, lhe humilhar. Deus vai continuar lhe abençoando. Aqui é Deus quem está dizendo: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Quem está dizendo é Deus, não é Zé Carlos de Lima, não. Quem acredita na autenticidade da Bíblia? Quem acredita que a Bíblia é viva, é eficaz, é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e que vai até a divisão da alma e do espírito. Eu abençoarei os que te abençoarem,
Nós não fomos chamados para amaldiçoar ninguém, fomos chamados para abençoar. Fomos chamados para abençoar. Fomos chamados para abençoar. As suas mãos, elas foram limpas para você abençoar. Faz algum tempo que eu disse aqui e alguém duvidou. Vou repetir de novo. Vocês sabem a única coisa que está no céu feita pelas mãos dos homens? As marcas nas mãos de Jesus. Nenhuma outra coisa, somente as marcas nas mãos de Jesus que os homens fizeram. E Zacarias pergunta: e que feridas são estas nas tuas mãos? Estas feridas foi que eu fui ferido na casa de quem? Meus amigos. Isso aqui é minha exegese, reprove. Ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu. Mas os homens fizeram marcas nas mãos de Jesus. O meu Jesus tem marcas. Aleluia, aleluia. Lá no Paraná apareceu um gaiato dizendo que era Jesus, cabelão. Henri Cristo. O irmão disse: cadê as marcas nas mãos? Tem marca de cravo? Tem. Ah, então você é um Jesus falso, bandido. O nosso Jesus é santo, 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 e está aqui nesta noite, porque quem sente Jesus glorifica, exalta, fala em língua, salta, grita. E alguém diz: não precisa disso não, não precisa para você que é frio, gelado, mas quem recebe de Deus, ele glorifica. Aleluia! Já pensaram um pai que lidou com 5 filhas? Uma era favorável, outra era vaidosa, outra se considerava como uma perdiz, outra era andante. E o pai lidou com essas 5 filhas, morreu de morte natural. Foi sepultado. Passaram os anos e ela disseram: agora nós vamos falar com Moisés. Quando a coisa é difícil, alguém diz: leva para o pastor. Ninguém quer resolver. Ou levar para ele. Ele foi constituído para isso. Por isso que às vezes as pessoas me perguntam: vamos fazer? Espera aí, vamos orar, rapaz. Vamos orar, não é assim não. Não se pode fazer as coisas como alguém pensa, como dor de dente, de pontada, não. Tem que esperar a resposta do céu. Deus é quem fala entre nós. Eu ainda sou do tempo que Deus fala. E eu estou aqui nesta noite para dizer: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Fala, Senhor. Digam assim comigo: escutarei o que Deus, o Senhor, disser.
é melhor esperar a voz de Deus. E Moisés ficou preocupado diante daquele quadro. Senhor, elas vieram à minha presença. Elas vieram à presença do sacerdote. Eu sou o legislador. Elas vieram à presença dos príncipes da congregação. E elas me disseram que o pai dela morreu de morte normal, natural, e não estava no meio da congregação de Coré, Datã e Abirã, que a terra se abriu e enterrou 250 pessoas. Eu pergunto aos irmãos: Deus é o mesmo? Jesus é o mesmo? Hoje a terra não se abre mais, mas as pessoas perdem a graça, a alegria, a comunhão com Deus, fica como um cadáver ambulante. Pastor Eduardo está dizendo que ele fica como um zumbi espiritual, semelhante a um rádio de pilha falando sozinho. Deus ouviu o que Moisés falou e disse da seguinte forma. Vamos para o capítulo 27 de Números. Vamos ler o versículo de número 4. Porque se tiraria o nome de nosso pai no meio da sua família, porquanto não teve filhos? Dá-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. O versículo 5. E Moisés levou a sua causa perante o Senhor. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: as filhas de Zelofeade falam retamente, certamente lhes darás possessão de herança entre os filhos de seu pai, e a herança de seu pai farás passar a elas. Eu vou dizer na minha linguagem: o que é teu e ninguém toma. Pode se levantar o inferno, Deus manda o inferno parar. Pode se levantar quem quiser, mas a promessa de Deus na sua vida vai se cumprir, literalmente. A bênção é sua, tome posse nesta noite. Não adianta se alguém não vai com a sua cara, não aceita você, é problema dele, é problema dela, mas Deus lhe ama e lhe ama muito. Dá para você abrir essa boca abençoada e glorificar a Deus? Aleluia! A herança é sua, o terreno é seu, a casa é sua, a propriedade vai vir para as suas mãos. Deus já está levantando alguém para defender a tua causa. Você não sabe falar, mas Deus já levantou alguém para falar por você. Você já disse para Deus: eu sou brobró, mas Deus vai usar quem Ele quer para abençoar o brobró. Vamos para o livro de Números, capítulo 36, o versículo de número 2. E disseram: o Senhor mandou dar esta terra a meu senhor por sorte em herança aos filhos de Israel. E a meu senhor foi ordenado
pelo Senhor, que a herança do nosso irmão Zelofeade se desse às suas filhas. Receba. Aleluia. Que Deus maravilhoso é este nosso que não esquece. Agora digam assim, porque tem muita gente que não, ele lê a Bíblia, mas não lê para si, tem que ler para si. Diga assim como está escrito: depois de morto, ainda fala. Não é sessão espírita não, é Bíblia. Depois de morto ainda fala. Pelo exemplo de vida, pela moralidade, pela respeitabilidade, pelo homem de moral que era. Oh, como eu estou sentindo a presença de Deus nesta noite aqui. E com autoridade para lhe dizer que o que Deus determinou ao seu respeito, ninguém vai invalidar. Glória a Deus, glória a Deus. O pai lidou com uma filha doente. Macla era doente. Noa era andante, só vivia passeando. Cadê Noa? Saiu. Que hora chega? Não sei. Para onde foi? Também não sei. E é assim. Ogla é como uma perdiz, só vive. Milca, vaidosa, só vive se pintando, se periquitando, se ajeitando. E o pai, eu não aguento esse negócio. Oh glória, oh glória, oh glória. Tirza era favorável. Papai, o senhor já almoçou? Já tomou seu medicamento? Está na hora do senhor dormir. Nós encontramos filhos que são favoráveis, mas encontramos filhos que a vida é no meio do mundo. A mãe fica até meia-noite esperando ele chegar, uma chaleira no fogo, de capim santo, de chá de chuchu. Meu Deus, uma hora não sei nem onde está, no meio do mundo. Já pensou um pai lidar com filhas dessa qualidade? Vamos para o livro de Números, capítulo 1, os versículos 1, 2 e 3. Números 1, 2 e 3. Falou mais. Perdão, não é Números não. É Primeiras Crônicas. É Primeiras Crônicas. 1, 2 e 3. Adão, 7, Enos, Cainã, Maalalel, Jared, Enoque, Metusalém, Lameque. Deus não esquece de nenhuma pessoa neste mundo.
Pode uma mãe esquecer-se do seu filho que cria, que amamenta? Os seios começam a vazar leite. Ela diz: eu tenho que amamentar minha filha, amamentar meu filho. Mas ainda que ela se esqueça, diz o Senhor, todavia, eu não me esquecerei de você. Nas palmas das minhas mãos você está gravado, gravada. Dá para você agradecer o privilégio que Deus tem por você? Ele não esquece do seu rosto. Ele não esquece do seu coração amoroso. Por isso ficou registrado. Adão, Sete, Enoque, Enos, Maalalel, Jared, Enoque, Metusalém, Lameque, Noé, Sem, Cã, Jafé. É uma lista muito grande de pessoas. E alguém diz: para que ficou registrado isso? Romanos 15:4. Tudo o que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Foi escrito. Vamos para o livro de Judas, pastor está me auxiliando. Judas 1 e 11. Judas 1 e 11. Ai deles, Porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Corá. Escute um ai de Deus. Não é nem um ai do pastor Zé Carlos, é um ai de Deus. Ai deles. Que entraram pelo caminho, se envolveram nessas coisas que não edificam. Isso. Daqui mais uns anos Deus vai cobrar de você e de mim. Pode ficar tranquilo. Passam-se os dias, meses e anos, aí Deus chama, como um peixe que está visgado. Aí ele vem. Vem. Deus é assim. Deus é assim. Deus é assim. Ele deixa o peixe correr. Aí depois Deus diz: vou chamar agora. Você agora vai ser chamado. Observem que tudo tem limite. O mar tem limite. Na sua grandeza Deus estabeleceu limites. Diz para o mar: até aí virás. E aí se quebrarão as tuas ondas empoladas. Você não passa para cá. Porque ali está um templo da Assembleia de Deus. Você não vem de lá para cá derrubar tudo, não, senhor. Você fica até aí. Dá para aceitar que é assim? Aí o mar vem com aquela fúria toda, aí se quebra, vai embora. E para onde vai a água do mar que ninguém sabe onde ela se esconde? Me diz aí. Aleluia! Ninguém sabe. Aí às vezes quando alguém fica muito cheio de besteira, eu digo: olha, deixa de tolice. Eu não como peixe porque não gosto de peixe. Mas tem gente que come peixe. O peixe, ele comeu as pessoas lá dentro do mar. Você pesca o peixe e come o peixe. Mas no dia da eternidade, Deus vai dizer: apareça tudo que está na terra, debaixo da terra e no mar. Aí vai aparecer e os homens vão dar conta dos seus corpos. Já pensou? O corpo do homem morto, ele entrar num corpo de miséria, de ignomínia, para ser julgado? Porque tem gente pensando que é brincadeira. O nosso corpo é templo e morada do Espírito
Mas se a gente profanar o templo de Deus, o que é que acontece? Deus nos destruirá. O homem morreu no mar. O peixe comeu o homem, você comeu o peixe. E agora? Que embrulhada. Mas Deus vai dizer: apareça. Ele tem autoridade sobre todas as coisas no céu, na terra e debaixo da terra, que quer dizer no inferno. Digam assim comigo: o caminho da vida é para cima, para que se desvie do inferno que está embaixo. Aleluia. Deus conhece você e se lembra do seu rostinho. Ele se lembra. Ele se lembra. Ele toma conhecimento de tudo que você está semeando. Ele toma conhecimento. Ele não age logo, porque Deus é longânimo. Mas vai chegar o dia da eternidade. Eu estou lhe advertindo para o seu próprio bem. Olha aí o que as filhas de Zelofeade disseram. Está escrito aí, ó. Papai não estava no meio daquela congregação de Corá ou de Coré. Papai não estava. E porque ele não estava, ele morreu na morte natural. E será que nós não vamos ter direito? Aí Moisés disse: eu vou falar com quem pode resolver. A coisa está embaraçada, Deus resolve. Problema está sem solução, Deus tem solução. Digam comigo: ele quebra o arco, ele corta a lança, ele queima carro com fogo, e ainda diz para nós: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Outro dia que Deus permitir, a gente continua. Diga: Senhor, digam assim: Senhor, eu te agradeço pela forma como tu usastes os teus servos para abençoar as filhas de Zelofeade. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebre a minha vida e faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Se vocês não acharem tão pesado, por gentileza, digam todos assim: preservando a herança dos filhos à luz do meu comportamento.